falar até o papagaio fala. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? E ela é usada para desmerecer tanto a pessoa quanto o conteúdo que essa pessoa disse. Ou seja, desmerecer a fala dela, a opinião, enfim, colocando que essa pessoa não tem moral alguma, ou autoridade alguma, ou conhecimento de causa para opinar, seja na vida de alguém ou sobre alguma situação, o fato em si, né, o ocorrido. E aí aqui a gente tem uma meditação sobre isso, porque você sabe se comunicar com as pessoas? Você sabe comunicar as suas ideias, os seus sentimentos, as suas emoções? As pessoas às vezes confundem muito as coisas sobre falar alto e gritar. Tem pessoas que falam alto, já tem o tom de voz alto, mas tem pessoas que gritam. E há uma expressão bacana que quando se grita é porque se perde a irracionalidade, então se torna um animal. E a gente tem essa dificuldade, né? A Bíblia até nos ensina sobre isso, ser pronto para ouvir, tardio para falar. E aí é justamente sobre isso, como ouvir alguém que não sabe falar, como ouvir alguém que não sabe se expressar, sabe? Não sabe se comunicar. E isso se torna um exercício de paciência para quem está ouvindo. E depois para escolher as palavras certas para falar com a outra pessoa. E eu quero trazer aqui para vocês como identificar uma pessoa que tem problemas emocionais. É justamente isso, na comunicação. Sabe? O falar alto é normal e comum. Até quem é muito calmo, bom dia, quem é muito sereno, sabe, manso, como dizem, fala alto uma hora. E porque vai depender do ambiente. Às vezes num som, às vezes numa festa. Então você vai acabar tendo que falar um pouco mais alto para você ser ouvido. Nem sempre compreendido, mas ouvido. Agora, quem tem transtornos emocionais ou tem dificuldade de lidar com as emoções, essa pessoa grita o tempo todo. Porque na cabeça dela é gritando que ela vai ser ouvida. Mas não, o grito trava quem está do outro lado. Então quem grita nunca será ouvido. Então aqui está essa diferença entre falar alto e gritar. E para a gente ser compreendido nessas questões, a gente precisa lapidar. Eu não estou falando aqui de ter um português excelente. Não. Eu não estou falando de eloquência ou dicção. Mas eu estou falando de você saber falar com as pessoas. É muito comum, às vezes, você estar chateado com alguém ou com algum assunto. E quando você vai conversar com uma outra pessoa, você transfere a sua raiva ou a sua indignação para aquela pessoa. Parece que ela é a culpada. Sabe por quê? Porque você não sabe se comunicar. E quando uma situação te machuca, ou uma pessoa te machuca, onde você não sabe se comunicar, você vai gritar com essa pessoa, você vai ter uma postura, tanto vocal quanto corporal, de imposição e ataque àquela pessoa, e é automático, ela não vai te ouvir. Ela vai se fechar, ela vai bloquear, e aí tudo que você falou, por água abaixo. Aquela pessoa vai ficar mais com raiva de você, vai se distanciar do que te ouvir. Por isso que é importante a gente saber se comunicar, porque uma boa comunicação traz conselho e não briga, não contenda. E a gente confunde às vezes, né? A gente acha que gritar, se impor ali sobre alguém é autoridade. Equívoco total, porque a autoridade não está associada à minha tonalidade de voz, mas à minha eficácia de ensino de palavras. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha autoridade ao falar. Ele não estava gritando, ele estava ensinando o certo, o correto. E aquele ensino que ele trazia quebrava paradigmas e trazia clareza à mente e ao coração das pessoas. Então ele dizia, nunca ouvir alguém falar com tanta autoridade. A Bíblia também vai falar que os espíritos imundos, enfermidades e doenças se sujeitariam a nós em nome de Jesus, porque esse nome tem autoridade. Então a autoridade não está associada e ligada ao quanto eu grito, não está associada à minha postura corporal de me impor sobre o outro, de me colocar maior ou melhor do que o outro, mas de passar serenidade, convicção, certeza daquilo que eu estou falando. Aqui vai a arte da comunicação. Então, se você tem problemas de assimilar, de gerir
de controlar suas emoções, procure ajuda, porque isso vai te ajudar na sua comunicação.